Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal. Digo matinal porque estou gravando de manhã, são 5 horas e 34 minutos, tá bom? Você que está assistindo esse canal pela primeira vez e quer nos ajudar a ajudar pelo menos uma pessoa, se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe, tá bom? Esse canal é um canal direcionado a assuntos religiosos, né? Eu sou evangélico, sou membro de uma igreja Assembleia de Deus e sirvo a Deus aqui na igreja Assembleia de Deus em Gironda, Cachoeira do Mirim, e meu pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Bom, sou presbítero e dirigente de uma congregação há mais de... tem de 12 para 13 anos que eu sou o primeiro dirigente nessa congregação, tá bom? Então, ao longo do tempo eu tenho estudado, né? Eu tenho acompanhado o desenrolar de tudo aquilo que a palavra de Deus tem falado, e inclusive a respeito do assunto igreja, né? Quando eu era jovem, eu ouvia falar muito, né, que chegaria um tempo que Deus faria um acerto com a raça humana. E depois passei a ler com muita frequência e explorar o que o texto estava me mostrando. E muitas coisas que eu li lá atrás e que tenho escutado até aqui, eu tenho visto que tem se cumprido. A palavra de Deus tem se cumprido. Hoje, neste vídeo, talvez eu não consiga explicar tudo, mas eu quero explicar apenas uma parte desse processo, tá? E o título da nossa conversa nesta manhã dizendo assim, por que eu falo assim? Eu, quando era jovem, com meus 17 anos, 17, 16, quase 17 para 18 anos, eu fui colocado como professor de escola dominical. Então eu precisei me abastecer de conhecimento. Não li muito. Houve dias de eu ler 6 horas consecutivas. Houve dias de eu sentar na mesa para ler, às vezes na época de férias, eu sentava para ler, ali minha esposa levava o meu café. Eu não mandava não, porque eu não levantava para ir tomar café. Então ela ia lá, pegava e colocava o café na mesa onde eu estava lendo. Dava 11 horas, meio-dia, 1 hora eu estava lendo ainda. Ela ia lá, colocava o almoço em cima da mesa onde eu estava lendo. Aqui, ó, para você não ficar com fome. Minha esposa sempre prestativa, sempre uma mulher companheira, tá certo? Hoje eu leio, mas não leio mais naquela intensidade devido aos compromissos. Mas eu tenho livros na minha mochila, tenho livros guardados, tenho livros aí que eu quero montar uma biblioteca para mim, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de ler. Então, quando nós lemos, nós buscamos a leitura bíblica, principalmente, nós alcançamos conhecimento de Deus, né? Agora, se você vai no culto uma vez só por semana e não pega a Bíblia para ler um versículo, ou você não se interessa por nada da palavra de Deus, você corre o risco de ser um analfabeto espiritual. E o diabo vai ganhar de você na primeira batalha. Principalmente nesses dias atuais em que nós estamos vivendo. Então, hoje em dia, acompanhando o desenrolar de tudo que está acontecendo na sociedade, em termos políticos, financeiros, social, que é tudo que as pessoas vivem, tudo que está acontecendo, o desânimo das pessoas, né? Contexto familiar,
espiritual, onde fala da religião, do acesso do homem, da relação do homem com Deus. Avaliando isso tudo, eu vejo que nós estamos muito perto do fim. A palavra de Deus diz, e uma das coisas que tem acontecido e feito com que as conclusões a respeito da vida de Jesus, elas ficam muito mais acesas, o brilho fica intenso sobre estas coisas, é o comportamento dos próprios cristãos. Os próprios cristãos seriam também o termômetro para compreendermos os últimos dias. Então, é um assunto que você precisa trabalhar com muita calma. Hoje em dia, eu vou ser sincero para você, não quero ofender a ninguém, mas a maioria, ou uma parcela esmagadora dos cristãos, tem preguiça grave, preguiça de pensar. Leva tudo à revelia, ouve tudo de qualquer jeito, interpreta tudo de qualquer jeito, não discerne o que está ouvindo, o que está vendo e acredita em tudo. Infelizmente, por essa falta de atenção com aquilo que Deus quer falar, é que muitos têm caído numa malha, nas armadilhas do diabo. Eu vou só apenas dar hoje aqui nessa conversa uma síntese, e o tema da conversa de hoje é essa. Aquele que tem a Igreja de Deus como um meio de vida, ou um negócio para si, nunca levará as almas a Deus, nunca. Ele vai ajuntar um grupo de pessoas, que essas pessoas vão estar ali para poder financiar o seu luxo. As pessoas vão estar ali para financiar os seus caprichos, seus interesses. E as pessoas também querendo um ambiente onde supostamente elas acham que elas estão livres da cobrança pastoral, dos olhos do pastor, de uma orientação, de uma cobrança quando a pessoa se desliza, de uma visita quando alguém não está bem, ou até mesmo por não conseguir resistir à palavra, a pessoa procura um ambiente mais agradável. Hoje em dia está todo mundo querendo agradar todo mundo, e ninguém fala a verdade por ninguém. Então, aquele que tem a Igreja de Deus como um meio de vida, ou um negócio, é como se você sabe que há um comparativo. O pastor, a igreja é comparada como um pastor que tem um rebanho, e esse rebanho são as ovelhas. Dá até para colocar aquele título assim: das ovelhas eu só quero a lã, as demais situações eu não quero me envolver. Se eles estão pecando, se estão errando, eu não quero me envolver. Então, o tema dessa conversa é: aquele que tem a Igreja de Deus apenas como meio de vida, um negócio, nunca levará as almas ao reino de Deus. Outro sim, a Bíblia também diz que esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, são considerados como cego guiando outros cegos, Esses tipos de líderes, aqueles que abrem concessão para o inimigo. Vamos ler aqui em 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 a 3, que diz, quer ver? O que fala aqui em 2 Pedro 2? 2 Pedro 2, este apóstolo morreu pendurado, morreu crucificado de cabeça para baixo.
2 Pedro 2, do 1, 2, capítulo 1, aliás, 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 a 3, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, preste atenção, houve falsos profetas no passado. Mas Pedro está dizendo aqui, isso ele falava lá, como se ele estivesse vendo agora. E depois que Pedro falou, muitos falsos irmãos surgiu. E também houve, versículo 1 do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, né? Não vemos aí uma grande leva de pessoas formadas em teologia? Eu também sou formado em teologia. Mas se eu quiser usar ela para poder atender somente a mim mesmo, eu uso. Mas quem se atenta para esse lado, quem se atenta para esse tipo de campanha, ele vai conduzir essas pessoas ao abismo, à perdição eterna. Elas vão achar que estão sendo conduzidas para o céu e estão enganadas. Doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha quantas pessoas estão se perdendo aí com discursos. Porque quando nós nos direcionamos a Deus, nós precisamos sacrificar um pouco de nós. E há muitos que não querem esse tipo de sacrifício, não querem ter trabalho, não querem ter aperto, não querem ter ninguém cobrando, não querem ter o pastor orientando: meu filho, não pode fazer isso é mal, isso vai desagradar o Senhor. O pastor é um atalaia. Você está entendendo? O pastor que realmente quer salvar uma alma, ele tem que se comportar como um atalaia. E nem em todo momento o pastor não vai agradar a todos. E se o pastor que quer levar uma alma para o céu, ele vai aborrecer aquela alma, ele vai deixá-la chateada com algum conselho que ele vai dar, com um aperto que ele vai dar. Pastor, não há juízo. Esses dias eu estava assistindo um canal de um amigo que eu tenho no YouTube. Ele é um influenciador, mas ele disse uma coisa interessante. Diz ele que ele estava passando um perrengue e tal, e foi consultar com um pastor, para esse pastor dizer ele que era muito amigo dele, né? E falou assim: vou conversar com o pastor porque o negócio para mim não está bom. O pastor falou assim: ô fulano, sabe por que você está dessa forma? Ele falou: por quê? Porque você não quer pagar o preço. Pague o preço. Ninguém chega a lugar nenhum, ninguém alcança nada sem pagar o preço. Então muitas pessoas, muitos filhos de Deus que aceitaram a Cristo através da pregação da palavra, quando a palavra dizia: se você continuar no pecado, você vai morrer. Hoje nem pode falar isso mais, que é um discurso de ódio. E está todo mundo querendo agradar todo mundo e todo mundo caindo no abismo. Se a pessoa está errada está. E aquele falou assim: sabe, pastor, que o senhor tem razão? É porque eu não tinha pensado nisso, que eu tenho que pagar o preço. E disse aquele rapaz que, a partir daquele momento, com o conselho daquele pastor, ele resolveu arregaçar as mangas e ir para cima, trabalhar, lutar. E hoje ele é um grande influenciador, ele ajuda muitas pessoas e é próspero. Por quê? Porque ele precisou ouvir uma palavra que lhe mostrasse a realidade, não agrado. Quando você está num processo
E às vezes Deus até revela a verdade, mas às vezes a pessoa, com medo de perder aquela pessoa, ou que aquela pessoa fique chateada e deixe de contribuir também, a pessoa apenas passa um bálsamozinho, fala, não, vai seguindo, aí vai seguindo, né? Só que esta pessoa, esse líder que toma essa atitude, ele está levando essa pessoa para o abismo, para o inferno, para a perdição. E ele vai também, porque Deus vai cobrar a alma dessa pessoa, desse suposto líder e pastor. Então, aí o verso 2 diz, e muitos seguirão as suas dissoluções. Por isso que eu não me preocupo muito. Sim, às vezes eu tenho um grau de preocupação com algumas pessoas, mas eu não me preocupo tanto, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não é o que estamos vendo, gente, né? O verso 3, e por avareza, apego ao dinheiro, né, farão de vós negócio com palavras fingidas, a fim de te embromar, de te enganar, né? Sobre os quais já declaro, já de largo tempo, que não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, estes que trabalham desta forma, o que ele pensa? Ele pensa apenas no lucro momentâneo. É como se ele estivesse sentado no púlpito e dizer, tadinha dessas ovelhas, elas não sabem que eu só quero delas a lã. Então, por causa do dinheiro, isso não é da agora. Se você ler Malaquias 3:10, a partir do capítulo 3 de Malaquias, você vai ver que Deus chega cobrando, né? E os sacerdotes, as lideranças daquela época diziam, mas o que nós estamos te roubando? E Deus falou, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quando alguém lê esse texto, acha que esse texto é só para o corpo de membros. Não, é para as lideranças também. Por quê? Se você ler o texto todo, lá está escrito que eles pegavam a ovelha ou o animal para a oferenda, eles ofereciam o animal doente e machucado no altar de Deus. E o animal que estava perfeito, né, eles botavam no lugar à parte para ser vendido. Eles comercializavam as ofertas que o povo levava. O dízimo, por exemplo, o cara teve uma criação lá de ovelhas, de novilho, então ele levava aquilo para ofertar no templo, que era assim antigamente. E os sacerdotes, as lideranças, passaram a comercializar os dízimos e as ofertas que o povo levava. Então, quando nós lemos o texto, nós achamos que o texto é só para um grupo de pessoas. Ele serve também para todo o corpo da igreja, os membros que estão ali, que vão ouvir a palavra de Deus, que nós precisamos ser fiéis ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Mas aqueles que estão ali na liderança, eles precisam ser fiéis também em não usurpar aquilo que é do Senhor. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, é claro, mas não para usurpar, achar que é dono de tudo que recebe. Você está entendendo? E isso tem feito o quê? Que a igreja de Deus nos últimos tempos tem se tornado um negócio. Isso pelo volume de portas que estão se abrindo. E ainda mais nessa crise. Quantas igrejas que abriram aí? Mesmo nessa pandemia, quantos ministérios novos que surgiram aí? Uns por causa de divisão, outros por causa de visão de avareza, outros por causa de querer ter um povo diferente, e as que já estão, que perderam a essência espiritual de Deus, abrindo as portas para o mundo. Muitos têm. Então, quando esta pessoa de liderança pensa dessa forma, que a igreja de Deus é o seu meio de vida e não um corpo eleito pelo sangue de Cristo
para ser entregue a Deus, ele vai querer usar somente aquilo que eles estão levando como oferta, como os dízimos, e não vão cuidar dessas pessoas para que elas cheguem a Deus. Vão apresentar coisas materiais daqui, mas não vão apresentar a salvação, porque para chegar a Deus tem que se afastar de muita coisa, tem que falar a verdade. Quando eles fazem isso, quem assim faz concessão com o inimigo, ou seja, o adultério, a prostituição, a fornicação, a vida de pecado, o engano, a perda da essência de Deus, né? O lucro é exaltado, o dinheiro. Isso tudo vem corrupção e morte. Os crentes passam a viver uma vida sem compromisso com Deus. E sua vida, Deus é apenas aquele rapaz do balcão que é chamado de vez em quando para poder trazer alguma mercadoria que eles precisam e nada mais. O nome de Deus é mencionado sem nenhum tipo de sentimento. É só que naqueles momentos de 2 horas ali, o povo não é levado a ter sentimento por Deus. Não é verdade? Mentes materialistas, as pessoas passam a pensar dessa forma, e dá uma sensação dentro da cabeça da pessoa que Jesus não vai voltar aqui. Isso é conversa fiada dos antigos. Na carta de Pedro aqui, eu não lembro qual capítulo, diz também que as pessoas, no capítulo 3 de 2 Pedro, fala, né, sobre a vida do Senhor, e muitos diziam que o Senhor não vai voltar. Nossos avós falavam isso e ele nunca veio, né? Então, todas essas dissolução e o culto a Deus é mascarado. Aí pintam o púlpito de preto, colocam efeito de fumaça no púlpito, luzes coloridas no púlpito, crentes de mentes vazias, apenas fazendo uma encenação, não tem nada de Deus na sua vida. Quando a essência de Deus vai embora por causa do volume do pecado, é a glória humana que entra em cena. Fazem de tudo para se agradarem. E ninguém quer desagradar ninguém, dando um conselho. Falando, você não pode praticar isso é errado. Todos ficam fazendo vista grossa, porque a igreja não é uma lavoura de Deus, a igreja eleita para essas pessoas. É apenas um meio de vida, onde tem um grupo de pessoas que usufrui do que os demais levam lá. E esse engodo, conforme diz o apóstolo Tiago, faz com que as pessoas pensem que estão salvas e estão indo para a perdição. Outro sim, você lendo lá em Atos capítulo 8, verso 20, você vai ver que havia ali uma intenção, de Elimais, o mágico. Ele aceitou Jesus pela pregação de Filipe. Mas quando Pedro e João chegaram, acho que é Atos 8, 17 a 19 e do 20 a 25, ele aceitou Jesus como Salvador na pregação de João. Só que quando ele viu Pedro na pregação de Filipe, mas quando ele viu Pedro impondo a mão sobre os irmãos e eles recebendo o Espírito Santo, ele falou assim: opa, quanto que custa isso aí? Eu quero comprar, para quando eu impor a mão sobre alguém, a pessoa receba o Espírito Santo. Então, há esse tipo de pensamento das pessoas acharem que os dons de Deus se compram com dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. O dinheiro, ele é apenas para manutenção nossa. Ele não é para manutenção de Deus. Deus não quer dinheiro de ninguém, porque se ele é autossuficiente, por que Deus vai precisar de dinheiro? Mas a manutenção da casa do Senhor depende, Quem paga aluguel, quem paga zeladores, paga energia, água, a igreja precisa realmente. Mas no meio dessa necessidade da igreja,
surgem os mercenários. Se você ler lá em João capítulo 10, você vai ver. O mercenário vê o lobo e foge, porque ele é mercenário, ele não é pastor. E muitos nesse engano têm vivido uma vida de dissolução. Opa, que maravilha, que liberdade que nós temos, uma liberdade enganosa. Ninguém quer viver uma vida de compromisso, de oração, de palavra, de compreendimento, de proximidade com Deus. Só querem Deus para resolver os seus problemas. Às vezes, muitos clamam a Deus nessa vida de engodo e de pecado que estão vivendo, clamam a Deus para poder, para alguma coisa que querem, mas quem vem agir é o diabo, porque aí o espaço é dele, dão lugar para ele. Vive no pecado, vive no adultério, na prostituição, na poligamia, na fornicação, envolvimento do solteiro com o casado. Vive na prostituição, vive nessas coisas e querem adorar a Deus do mesmo jeito. E quem vai aparecer ali é o diabo. A operação do erro, conforme está em Tessalonicenses. A pessoa vai pensar que Deus está ali. Até as línguas estranhas hoje, muitas delas é o diabo que chega. Profecias, muitas delas é o diabo. Lá no livro de Jeremias, Deus falou pesadamente para aquelas pessoas: ai dos pastores que não apacentam o meu rebanho. Ai dos profetas que falam mentira. Um perigo muito grande que eu prezo muito a Deus, um perigo muito grande é as pessoas subestimar Deus, tratar Deus como qualquer pessoa. Ele não é qualquer pessoa, é um ser autossuficiente, todo-poderoso, que criou todas essas estruturas aqui. E por causa de alguns poucos irmãos fiéis, o mundo não está pior. Mas esse tempo vai acabar. Esse tempo vai acabar. Há muita gente fiéis de joelhos orando agora. Porque muitos que se aproximam de Deus para buscar a Deus são interesseiros. São egoístas. Mas há fiéis ainda no meio do povo de Deus espalhado pelo mundo afora. Por causa destes, Deus não tem permitido que um mal maior aconteça no mundo. Mas esse tempo está acabando. E você deve vigiar, deve acordar desse sono que você está vivendo. Deve acordar desse sono que você está vivendo. Abrir o teu olho que você está sendo enganado. Que Deus abençoe sua vida. Nós conversamos numa próxima oportunidade.